Mudar de assunto, esses são os últimos 3 jogos do Cruzeiro na Série B. Amanhã contra o Guarani no Mineirão, depois na outra quinta o Novo Horizontino fora e para fechar também em casa contra o CSA. Aí quais serão os planos do Pesolano? Colocar o time principal, testar? Maria Cláudia Bonucci tem certeza que tem a resposta. Boa tarde, Bonucci, conta pra gente. Fala, Maurício, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ao que tudo indica, ele vai fazer testes mais uma vez, né? É o que ele tem feito desde que o Cruzeiro foi campeão. Contra o Sport, por exemplo, ele trocou mais da metade, né, do time titular. Contra o Vila Nova, agora na sexta-feira, jogadores como o zagueiro Luiz Felipe, Xavier, Juan Christian voltaram a ganhar oportunidades. Tudo isso, claro, já pensando, né, no planejamento para 2023. E o Pesolano, ele precisa fazer esses testes porque a situação de alguns jogadores não está definida. Por exemplo, a do lateral esquerdo, Matheus Bidu, ele que foi titular durante toda a campanha do acesso do título, ficou fora das 2 últimas partidas, né, dando espaço aí para o Marquinhos Cipriano e também para o Kaique. Amanhã, o Bidu vai ficar fora mais uma vez, só que por força contratual, já que ele está emprestado pelo Guarani aqui no Cruzeiro. Para o Cruzeiro permanecer com ele no ano que vem, teria que desembolsar cerca de R$6 milhões, valor alto para a atual gestão, por isso ainda não há negociação para que ele permaneça aqui na toca. Maurício. Tá certo, boa noite, obrigado pelas informações. Vou falar do Cruzeiro então, né, que amanhã tem esse confronto contra o Guarani. Na sexta-feira foi derrotado pelo Vila Nova. Quais as novidades dessa segunda, Fred? Primeiro de tudo, o Cruzeiro tem que voltar a vencer. Não pode um time da grandeza do Cruzeiro ter uma sequência como essa sem vitórias. A gente tem que lembrar que até hoje o Cruzeiro não ficou este ano sem vencer 4 partidas, uma sequência de 4 partidas sem vencer pelo menos uma. Não teve. Até hoje, essa atual é o pior momento do Cruzeiro na temporada e teve também lá no início do ano, no início da Série B e no final do Mineiro, que o Cruzeiro também teve uma sequência de 3 rodadas sem vitórias. Foram derrotas para o Atlético, para o Bahia e o empate com a Tombense. Depois disso, o Cruzeiro veio num crescente tão grande que emendou vitórias, teve uma sequência de 9 vitórias consecutivas na Série B, depois, no máximo, tropeçava um empate aqui, outro ali. Então, é claro, a gente entende, o Cruzeiro conquistou o título, conquistou acesso, houve sim um relaxamento, o próprio Pesolano reconheceu isso, mas já deu, né? Comemoração, passou, os jogadores têm que honrar realmente esse manto que vestem, a torcida que paga para estar presente no Mineirão, então tem que ser uma postura diferente. O Cruzeiro tem que se impor diante do Guarani. E a gente tem que lembrar também que o Guarani, mesmo no primeiro turno, quando o Cruzeiro estava naquele grande momento, foi uma das 3 equipes a vencer a Raposa. As outras foram quais? Justamente o Vasco e o Bahia. E o Cruzeiro, num jogo, se vocês vão se lembrar, horrível lá em Campinas, mas o Guarani foi mais competente naquela ocasião e venceu o Cruzeiro por 1-0. Hoje é o momento então do Cruzeiro dar o troco, conseguir a vitória sobre esse Guarani e voltar a vencer na competição. O Pesolano tem praticamente daquilo que estava à sua disposição, tirando os jogadores que estão no departamento médico, apenas o Zé Ivaldo, que terá que cumprir suspensão pelo 3º amarelo que levou na partida contra o Vila Nova. Mas, em contrapartida, ele tem o retorno do Lucas Oliveira, que cumpriu suspensão também pelos amarelos diante da equipe goiana. Então, é um Cruzeiro que vai estar com uma equipe forte, com mais possibilidades de alterações no decorrer da partida. Vamos ver o que o Pesolano vai montar para essa escalação, para enfrentar o Bugre aqui no Mineirão. A decepção não fica só pela derrota, né? Mas pela forma como o Cruzeiro tem jogado, né? A gente até entende, perde o momento que pode mesmo, não tem mais nada em disputa, a não ser quebrar alguns números aí, alguns objetivos nesse sentido mais pessoais, né? Ou não pessoais, mas do campeonato de maneira geral. Alguns recordes que poderiam ser quebrados. Mas fica um pouco decepcionante a forma como joga, né? Porque você vai esperando um pouquinho mais. Poxa, vai lá, perde pro Vila Nova, mas faz um jogo mais parecido com aquilo que fez durante
durante a temporada e aí parece que há um relaxamento total, né? Porque perde e joga mal ainda. Mas, pelo menos em casa, acredito que pode ser uma motivação natural diante do seu torcedor de manter essa invencibilidade e o próprio respeito ao torcedor que vai ao Mineirão, vai comparecer e deve encher o estádio nesse duelo diante do Guarani nesta terça-feira às 9h30 da noite. E agora detalhe, né? Sai o Zé Ivaldo, eu não sei se, por exemplo, o Luiz Felipe que vai ser jogado ali nessa posição. Lá vamos nós, né? Porque ele jogou pelo menos na função que talvez é um pouquinho mais a dele ali, mais zagueiro central, né? Que foi do Lucas Oliveira. Agora sai o Zé Ivaldo que joga mais pela direita e talvez ele pode tender a colocar um Giovani Jesus, por exemplo, né? É uma possibilidade, sim. Eu acho que o Luiz Felipe, nesse momento, vai voltar a ficar com opção no banco de reservas. O Giovani Jesus já tem mais rodagem com o Pesolano, já tem mais oportunidade, já jogou, inclusive na posição tanto como ala, tanto quanto zagueiro. Acho que nesse ponto ele sai na frente nessa disputa. E como você falou bem, Léo, o que vale hoje também é manter o Cruzeiro invicto em casa. Cruzeiro é hoje a única equipe do país nas séries todas do Brasileiro, A, B, C e D, a seguir sem perder dentro de casa. Então, o Palmeiras, que é líder, ele perdeu. Ele não perdeu fora de casa, né? Exatamente, como visitante, ele diferente, mas como mandante perdeu. Então tem essa questão. Você falou dos recordes, o Cruzeiro com essas 3 derrotas já deixou cair por terra alguns possíveis recordes. Poderia ser o time com o maior número de vitórias, já não consegue mais. Poderia ser o time com a melhor campanha da história da Série B, não consegue mais chegar aos 85 pontos que o Corinthians teve em 2008. Poderia ser o time com menos derrotas, já não será mais. Então, assim, os jogadores já escreveram o seu nome na história? Claro, já escreveram, ninguém muda isso. Mas poderia ser de uma forma ainda maior, colocando ainda mais e mais recordes nessa campanha vitoriosa do Cruzeiro. O jogador é profissional, sabe que o torcedor tá lá, quer ver o empenho o tempo todo. Não digo que faltou empenho, mas como você falou, um relaxamento meio que natural. Então, se está acontecendo, que o treinador modifique, escale outros que estejam mais com vontade, com mais gana, com mais raça para entrar. E tem só um detalhe: hoje, de novo, Bidu não poderá jogar. Bidu, ele está emprestado pelo Guarani e, como praxe nesses contratos de empréstimos entre os clubes, que eu acho uma bobagem, mas é a praxe, o jogador não pode enfrentar sua ex-equipe. Ele já não vinha sendo relacionado nos últimos jogos, até mesmo pela indefinição que existe. O Cruzeiro, se quiser ficar com o Bidu, vai ter que pagar 6,5 milhões de reais ao Bugre. E no momento, pela situação do Cruzeiro, penso ser difícil o Cruzeiro fazer um investimento desse tipo. Até porque tanto o Cipriano começou a mostrar futebol, teve as suas oportunidades agora, e o próprio Kaique, garoto da base, também, quando entrou, assumiu a responsa. Então penso que a situação vai ficando cada vez mais difícil para uma permanência do Bidu. A gente está com uma matéria no nosso portal falando exatamente sobre isso. Os jogadores que talvez não devam ficar na próxima temporada do Cruzeiro. O Cruzeiro está nessa reta final da Série B, óbvio, faltando 3 rodadas, mas já está pensando também no planejamento da temporada do ano que vem, quando o time estará de volta à Série A do Brasileiro. É o que o Rafael Cunha do Barreiro tá falando aqui mais ou menos. O Cruzeiro já tá de férias, esses jogadores que não jogaram muito, foi por falta de qualidade, não será agora que vão mostrar algo. O negócio é 2023, não dá pra esperar nada desse time esse ano, na opinião do nosso ouvinte. Vamos ver se amanhã pelo menos o papo seja diferente, né? Até pra ser mais legal a gente transmitir, né? Porque tá ficando complicado. Valeu, Fred Teixeira daqui a pouco volta com o destaque final do... Fred Teixeira. O Cruzeiro comunicou que após a partida contra o Guarani, os jogadores ganharão folga de 2 dias. Essa folga se dá em função de uma brecha no calendário, já que o Cruzeiro, depois de enfrentar o Guarani, só voltará a campo para jogar contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte no dia 27, ou seja, 10 dias de intervalo entre uma partida e outra. Nos últimos dias, o trabalho tem sido muito intenso na Toca da Raposa, inclusive no fim de semana, com os jogadores treinado tanto no sábado quanto no domingo. Então essa folga virá para dar aquele último gás para as 2 rodadas finais depois da Série B do Brasileiro.